Que bom que você está aqui. Bem-vindo, bem-vindo aqui a mais uma das entrevistas aqui com os coaches da AbraCoach que se destacam, né? Dos quais eu entendo que tem alguma coisa que pode agregar para outros coaches, para quem está pensando em se tornar coach. E no caso de hoje, até mesmo quem está querendo emagrecer ou perder uns quilinhos, a gente vai conseguir ver como que se faz isso. Porque, bem legal, ela não é a primeira e ela não vai ser a última. Eu estou aqui com a Sara de Oliveira, que é uma nutricionista que resolveu fazer a formação em coaching é, e conseguiu montar grupos de coaching de emagrecimento. E ela conseguiu vários clientes individuais, conseguiu aumentar o resultado que os clientes dela de nutrição tinham, a ponto dela ser rapidamente, inclusive, buscada por outras nutricionistas para entender o que ela estava fazendo para a clínica dela, que quando ela começou no coaching não estava assim tão bem, né? Decolar da forma como decolou. Isso aí é um barato de você ver a pessoa não só se destacando como coach, mas também já levando isso, se tornando uma referência dentro da própria profissão. E eu já vi isso acontecer com nutricionistas, com advogados, com arquitetos, e uma série, principalmente terapeutas holísticos, uma série de outros profissionais, mas eu primeiro quero agradecer aqui, então, a Sara por estar aqui conosco hoje para dividir a sua jornada e os seus segredos. Obrigado aí, Sara. Imagina, eu que agradeço pelo convite, Bruno. Ótimo, Sara. Então vamos lá, conta primeiro um pouquinho quem é a Sara, a nutricionista Sara, como é que ela era antes do coaching? Bom, antes do coaching, eu já era formada há 7 anos e de 3 anos para cá, o bichinho do empreendedorismo havia me picado. Eu tinha descobrido, né, que eu poderia empreender, que a vida poderia me dar mais do que aquele mundinho que eu tinha antes, que eu trabalhava como funcionária em uma empresa que nem tinha nada a ver com a nutrição. E daí em diante, foi em 2012, eu comecei a empreender e montei um negócio, tipo uma lanchonete dentro de uma academia. Porém, não durou mais que um ano e meio, fali. E depois que eu fali, eu precisei procurar um emprego novamente e fui parar na prefeitura da minha cidade. E tudo bem, né? A gente sempre pode recomeçar. E uma vez que eu já estava empregada, eu decidi que ia começar atendimento. Então, eu não fui para uma clínica, eu comecei atendendo como nutricionista home care, fazendo atendimentos domiciliares. E no decorrer de um ano, né, trabalhando assim, pingada, atendendo um aqui, outro ali, eu vi essa necessidade de ajudar meu cliente a mudar o seu comportamento, né? E foi quando eu descobri o coaching, e foi quando eu descobri a Abra Coaching, né? Foi até mesmo através da Isis Moreira, que é uma nutricionista que eu já seguia antes, e eu vi um dia um certificado da Isis lá no Instagram dela, eu printei a tela e a foto, né? E falei, eu vou fazer nessa escola. Aí, Bruno, eu tava assim, como eu falei, falida, né? E tava num emprego que eu ganhava pouco, então a situação financeira estava bem complicada. E quando eu vi o valor do curso, né, era R$ 5.000, eu pensei, nossa, como que eu vou fazer para conseguir reunir esse dinheiro para que eu pudesse entrar na turma de janeiro? Isso foi em outubro de 2015. E fiquei matutando, né? Fiquei buscando na minha mente quantos clientes eu teria que atender, né, a mais, sem tirar um centavo ali para conseguir juntar. E me veio uma ideia, assim, que eu nunca tinha pensado antes, que foi fazer um grupo de emagrecimento. Hum, Eu sempre mantive muito relacionamento com os meus clientes através do WhatsApp. Eu aproveitei aquele grupo que eu já tinha de clientes ali e perguntei quem toparia, se alguém conhece alguém que teria interesse nesse grupo. E, resumindo, eu consegui um grupo, dois grupos de 10 pessoas cada um, e com esse dinheiro eu consegui juntar o que eu precisava para o coaching. Né? Então, foi assim que eu comecei. Aí, em janeiro, nós começamos, e de lá para cá, minha vida realmente se transformou. tá. Então, pelo que eu estou entendendo, você chegou e, como nutricionista, um pouco tempo, entre outubro e novembro, aproveitou essa época aí de fim de ano, né? Que o pessoal sempre quer perder uns quilinhos, alguma coisa assim, projeto verão, e montou dois grupos de emagrecimento como nutricionista primeiro. Isso aí foi o que acabou viabilizando financeiramente o investimento na formação em coaching. Exatamente. Tá, legal. Então montou esses grupos com ex-clientes, né? Montou Foi. esses grupos é, de emagrecimento. Eram presenciais.
Eu montei esses grupos dentro de condomínios aqui da cidade. Tipo, uma conhecida, uma ex-cliente, reuniu a síndica do condomínio, conseguiu as pessoas e eu ia para lá toda semana fazer o grupo. O investimento na formação. E legal, né? A Isis também é uma referência aí, é legal você ver como é que funciona isso, né? Uma vai, vira referência, que depois vira referência. A gente vai fazer. E isso é bem legal. Então agora, conta o seguinte, já viu como é que você chegou, né, na Abracoach e como é que é esse papel, assim, você como nutricionista e como coach, como é que você consegue fazer a distinção das duas atividades quando você vai ajudar alguém a emagrecer? É o seguinte, como nutricionista, a gente tem muitas questões relacionadas ao conselho que acaba limitando, né, por exemplo, o trabalho online. Então, como coach, eu trabalho online completamente, desde o meu primeiro cliente pagante, seja individual ou em grupo, eu tenho feito online. Só que no coaching eu trabalho mentalidade e educação nutricional. Então, eu ensino as pessoas, né, o que são os alimentos, os nutrientes, enfim. Ensino aquilo que eu sei que vai ajudar no resultado dela, mas sem passar uma dieta, sem fazer uma prescrição. Trabalhando mais a mentalidade e o conhecimento, enfim. Agora, como nutricionista, que eu ainda atendo aqui na minha cidade como personal diet, né? Vou até a residência da pessoa. E lá eu faço a consulta nutricional normal, mas eu sempre envolvo agora uma conversa de coaching. Nem vou falar ferramenta, é mais uma conversa mais aprofundada. Então, como que eu faço? Tem toda uma anamnese, são os questionários assim, que a gente tem que perguntar para o paciente, né? Coisa chata de se perguntar, por exemplo, funcionamento intestinal, se a pessoa já fez consulta antes, essas coisas eu envio tudo por um formulário pelo WhatsApp, mando um formulário lá do Google Forms para a pessoa, ela preenche a anamnese na casa dela mesma, eu recebo isso antes da consulta, para quando chegar na consulta, eu tenho tempo de conversar, olhando nos olhos do meu cliente, e isso tem gerado resultados, assim, fantásticos, mesmo sendo, quando o atendimento é domiciliar uma vez ao mês, né, tem feito muita diferença na vida dos meus clientes. Uhum. A parte de informação que é o conteúdo nutricional, quando você diz dos alimentos, ela entra na parte de coaching ou na parte do nutricionista? Na parte do nutricionista, que é onde eu vou ensinar os grupos alimentares, como deve ser uma alimentação, assim, quais grupos eu devo combinar em cada refeição para que eu consiga viabilizar o emagrecimento, né, o que comer antes e depois dos treinos. Essas coisinhas têm mais a ver com nutrição, e isso eu já deixo pronto os vídeos e coloco numa área de membros para os meus clientes. Tanto os individuais já recebem o acesso a uma área de membros exclusiva, quanto os clientes do grupo Maratona da Beleza. O nome do seu grupo é Maratona da Beleza. Coaching em grupo. Você escolheu aí como se fosse Maratona da Beleza, excelente nome. Antes eu usava Maratona do Peso nos grupos presenciais. Aí nas aulas, né, que eu tive de marketing, né, com você e os outros coaches da Abra Coaching, eu entendi que peso estava relacionado à dor e eu tinha que colocar algo que a pessoa queria, né? Aí eu mudei o nome de peso para beleza e conectou muito mais. Possivelmente você só tem mulheres, né, no grupo ou tem homens também? Só mulheres, não só mulheres. No outro também já era só mulheres, então foquei meu nicho, né? Segmentei meu nicho, hoje é mulheres. Tá. E como é que foram os resultados desses seus primeiros grupos, Sara? Da Maratona da Beleza, especificamente falando. Você diz resultados financeiros ou resultados de tempo? Resultados, quantidade de pessoas, se você conhecia ou não essas pessoas, como é que foi? Interessante saber isso. Então, eu já estava ali, né, fazendo sessões experimentais com vários ex-clientes no começo da formação, tentando, né, conseguir meu primeiro cliente pagante. E foram vários, eu tinha muita dificuldade de falar o preço, porque o preço da consulta do processo de coaching é muito diferente do preço de uma consulta, né, na época. Agora não, agora eu já aumentei o preço da minha consulta, vendo mais pacotes, mas era muito difícil para mim. Então eu empacava ali no pitch e não conseguia, mas as pessoas já estavam vendo meu movimento, estavam vendo que eu já era coach, né, e aí eu conseguia, depois que eu conseguia alguns clientes pagantes, que eu quebrei essa crença de limitante que eu tinha com venda, eu decidi fazer
uma espécie de webinário, mas não foi bem um webinário. O que acontece? Como eu te falei, os meus pacientes, os meus clientes, as pessoas que entram em contato comigo, eu sempre coloco junto de um grupo lá de WhatsApp, que eu estou sempre em contato. E elas tinham algumas perguntas que elas vinham me fazendo a respeito de nutrição, e eu aproveitei para pegar esse gancho dessas perguntas que eram relacionadas a o que eu como antes, depois do treino, que é algo que eu vejo que é muito individual para eu postar vídeo, assim, né, no YouTube, e eu peguei e trouxe eles para o Zoom, para um encontrozinho ao vivo. Entraram 20 pessoas no primeiro dia, todas no meu grupo de WhatsApp. Mas foi algo assim que eu não coloquei no Facebook, foi só no grupo mesmo. E as pessoas vieram. E eu dei uma aula sobre como associar treino e alimentação para promover o emagrecimento. E no final eu fiz um pitch de vendas para o grupo Maratona da Beleza. Né? Para minha surpresa ali, quase a metade das pessoas quiseram, não imediatamente. Né? Na hora que eu fiz o pitch, 3 pessoas demonstraram interesse e o restante foi negociando de 1 a 1. E aí depois eu repeti novamente essa estratégia, de novo, divulgando nos meus grupos e pedindo para as pessoas convidar alguém que elas conhecessem que tivesse interesse, e fiz mais um novo encontro. Nesse encontro deu menos pessoas, porém eu gravei e mandei o link no grupo de novo. E fui ali fechando de um para um. E no meu primeiro grupo eu consegui 12 pagantes, 597 cada um. Então, assim, pagou meu investimento, né, da formação. Deu ali, acho que em torno de R$ 7.000. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que eu nunca tinha visto essa quantia reunida através do meu trabalho com nutrição, né, envolvendo nutrição. E foi fundamental, assim, para aumentar minha autoconfiança, para me levar para o Advanced com outra energia, né? Foi, assim, meu primeiro grupo. Agora, quando eu voltei do Advanced, foi em setembro. Em setembro eu lancei novamente a Maratona da Beleza também por WhatsApp. Aí já foi indicação de quem já participou, que tiveram um bom resultado. E eu consegui outro grupo com 18 pessoas a 797 cada. Aí esse grupo está em andamento, finaliza agora em janeiro. Peraí, vamos lá. Grupo 1, grupo 2. Então, bacana ver isso aqui. Esse segundo grupo já foram com 18 pessoas a 797. Aumentou aí 50% o número de pessoas e quase 50% também, em 40% o preço. Exatamente. Esse aí é o poder, né, de multiplicar, de fazer coaching em grupos e principalmente, Sara, como você falou aí, uma palavrinha muito mágica, que é a confiança, né? Você chegar e adquirir a confiança em si que você pode e que você faz. E mentora de nutricionista. Só uma curiosidade aqui antes, o que você compartilhava nesse grupo de WhatsApp antes de você fazer o encontro, o webinar, para fazer que no final virava o convite da Maratona da Beleza? Era uma forma de estar sempre presente para os meus clientes. Hoje eu aprendi um termo com a minha mentora, Luciana Rocha, que é o over delivery. Então, as pessoas, por exemplo, compravam minha consulta. Aí tinha uma dúvida lá na hora de comer, não estava escrito ali na dieta, ela me perguntava no grupo. Então, a dúvida de um servia para os outros. Eu sempre muito disposta a respondê-los, né, a qualquer hora do dia. Eu estava sempre ali atenta, ajudando, e postava receita, e postava alguma dica diferente, a gente discutia alguma coisa que passava na TV, então era basicamente relacionamento mesmo, né? Era uma forma que eu tinha de mostrar para eles que eu estava comprometida com o resultado, que não era só uma consulta, mas que era todo um processo que ia do lado deles, até que eles alcançassem o objetivo, no caso, né? Over delivery. Para quem não conhece essa palavra de jargão em inglês, over delivery é você entregar mais do que você promete, entendeu? É você chegar e ter uma preocupação a mais com o seu cliente. Não é porque você tem só uma relação comercial, olha, eu prometi isso, está aqui, isso aqui está entregue. Não, isso aí é o básico que você tem que fazer. Mas agora você tem que superar a expectativa dele em relação à entrega. Isso aí é o que a gente vai chamar, então, de over delivery, que é o jargão que o pessoal gosta de falar em marketing, gosta muito de botar os termos em inglês, mas em geral é você superar expectativas.
Eu já fazia antes sem nem usar o termo. Eu acho que isso foi fundamental para conseguir meus primeiros clientes pagantes e meu grupo. Uhum. Legal. E agora, só me fala então, Sara, vamos ver aqui. E como é que, da onde que outros nutricionistas começaram a te procurar, então, para você ajudar elas? Na verdade, eu que procurei, né? Porque durante a formação, eu tinha muitas, mas muitas crenças limitantes, tanto, Bruno, que eu sei do meu potencial, eu sei o quanto eu fui dedicada como estudante e eu não consegui trabalhar em nada. Durante 4 anos eu não exerci minha profissão, travada, totalmente travada por crenças. E durante a formação, né, houve a quebra de várias crenças e eu sei que, assim, tem muitas nutris que são tops, mas que estão escondidas, então o mercado está perdendo elas para as crenças limitantes. Então, eu decidi que eu gostaria muito de ser mentora de nutricionistas para ajudá-las nesse sentido. Só que eu pensava assim, lá na frente, quando eu for uma referência, quando eu tiver resultado, eu faço isso. Até que eu fui no Advanced. Aí lá no Advanced eu super me empoderei. Quando eu voltei do Advanced, eu falei assim, eu vou fazer essa mentoria agora. Eu já tenho condições, já tenho ferramentas que eu preciso para poder ajudar as outras nutris. E aí eu acho que tem muita questão de quando você tem uma intenção, né, o universo acaba contribuindo, e por acaso eu estava num grupo, eu estava navegando pelo Facebook em um grupo de nutricionistas, e alguém tinha colocado um post lá, falando que ia montar um grupo de WhatsApp, aí deu mais de 90 nomes lá, mas a pessoa não montou o grupo, ela estava entrando em contato oferecendo livros, isso acontecia direto nesse grupo do WhatsApp ou do Facebook. Aí eu pensei, agora que eu vou achar essas nutricionistas, né? Porque para quem estudou comigo, eu já nem tinha contato mais, não ia me ver como autoridade, como referência. Então, eu peguei esses contatos, aí eu me prontifiquei e falei, não, pessoal, beleza, a pessoa fez a oferta do grupo, mas não montou, eu vou montar. E montei o grupo e comecei a relacionar assim, como quem não quer nada. Eu não coloquei proposta, assim, vou postar conteúdo, dicas, não. Só me apresentei, falei um pouco do que eu fazia sobre grupo, sobre coaching. Isso já foi suficiente para despertar a curiosidade das pessoas. E aí a gente ia conversando. Quando alguém vinha com uma crença limitante no grupo, eu já ia lá tentando quebrar e explicando, e sempre trazendo as pessoas, né, para ver o lado positivo das coisas. E elas começaram a me chamar no privado, pedindo ajuda em várias situações, de pacientes, ou de empreendedorismo, ou de algo que a gente tinha discutido lá no grupo, e com isso foi surgindo um relacionamento. Né? E aí, até que uma até me perguntou, Sara, você dá algum curso, alguma coisa assim? Aí eu falei, não, ainda não. Aí eu fiz a mesma estratégia do grupo de emagrecimento. Aí eu primeiro trouxe o pessoal no final de semana, a gente discutiu sobre grupo, eu contei como que eu montei meu primeiro grupo, assim, sem nenhuma segunda intenção naquele momento. E depois de mais alguns dias, isso em menos de 30 dias que eu estava com o grupo, aí eu fiz um outro webinário falando sobre realização profissional, como que os 5 passos para obter realização profissional. E aí nesse webinário eu fiz o pitch de vendas para a mentoria. Aí na mentoria eu consegui 12 nutricionistas, pagando R$ 1.200 cada um. E essa mentoria eu fiz ela bem extensa, assim, 6 meses, com encontros quinzenais, finalizou agora, e eu já tenho alguns depoimentos em vídeo super emocionantes, pude ver o crescimento aí de vários nutris e, nossa, fiquei muito feliz também. Legal. Quantos encontros foram? Ou quantos meses? Oi? Quantos encontros? Uhum. Foram 12 encontros. 12 encontros, mais o relacionamento ali pelo WhatsApp constante, né? Legal. E a Maratona da Beleza, são quantos encontros? São 12 encontros também, semanais. Na verdade, a primeira eu fiz 12 encontros semanais, e na segunda eu coloquei 10 encontros quinzenais, que aí ficou um tempo de acompanhamento maior, que está dando um espaço para a pessoa ter um resultado ainda melhor. Você acompanha por 5 meses, então. Isso. Setembro a janeiro. Legal. Então, bem bacana você ver isso, né? Que você foi ali no Facebook, pegou uma oportunidade, entrou no grupo, começou a ajudar por ajudar, como quem não quer nada, e depois foi ajudando, virou como se fosse uma espécie de uma coach, até mesmo de uma mentora, antes mesmo deles se tornarem seus mentorados oficialmente, de forma paga, e criou aí a oferta. Bacana, sabe? É assim mesmo que você faz. Agora, o que aconteceu dentro lá do Advanced, que você já citou aqui umas 3, 4 vezes o Advanced? Para quem não sabe, o Advanced é uma etapa presencial
que os coaches da Abra Coaching fazem, tá? Como é que funciona? A maioria dos coaches da formação online, eles escolhem fazer o professional, um licenciado da Abra Coaching, numa forma aí presencial, local, ou eles fazem comigo online. E depois existe ali o Advanced, o Professional é o aprenda o poder do coaching. Aí existe o Advanced, que é o sinto o poder do coaching. Então, no Professional, eu gosto de mostrar o seguinte, nos coaches, para ele mostrar para os clientes dele como traçar uma meta, um plano, como se motivar para alcançar esse plano, autoconhecimento, bastante coisa nessa linha. Só que muitas vezes os clientes dos meus alunos e também os meus clientes de coaching, eles sabem o que eles têm que fazer, eles sabem como fazer o que eles precisam fazer para mudar de vida, e eles sabem por que eles têm que fazer aquilo e não fazem. Então, no Advanced, a gente faz o quê? A gente consegue dar um passo além do coaching usando ferramentas que são muito mais, agora, emocionais, ferramentas que mexem com nossas sensações, com os nossos sentimentos e que ajudam a pessoa a se desbloquear de medos, principalmente. E, nossa, funciona aí, tem resultados fantásticos. Deu para ver que teve ali na Sara. Sara, qual é o que foi que mais te marcou no Advanced que você levou você então a desenvolver toda essa coragem, toda essa proatividade e saiu de lá tão acelerado assim para aumentar preço, montar grupo, mentoria e sei lá, aumentar o preço? Bruno, igual você falou, o Advanced é sinta o poder do coaching. As pessoas me perguntam o que, que tem lá, eu falo, gente, tem que ir para saber. Né? Claro, a gente aprendeu várias técnicas, igual a da libertação interior é fantástica, né? Fez muito resultado em mim. Mas o que eu senti lá é inexplicável. Não tem que ir para saber o que, que acontece. Eu sei que eu voltei totalmente empoderada, autoconfiante, me sentindo assim, parece que eu me conectei de uma certa forma com a minha missão, que eu vi que eu não tinha por que ter medo de nada, porque eu estava ali para fazer um bem para o mundo, né? E que eu não podia, seria injusto eu segurar, né, essa vontade que eu tinha, por exemplo, de ajudar as nutris, eu ficar com medo de vender meu trabalho como coach. Gente, a mudança que isso faz na vida da pessoa, eu tenho mesmo que oferecer, tenho mesmo que cobrar caro, porque transforma a vida de uma forma geral, transformou a minha. Então, eu não sei dizer em palavras o que aconteceu lá, mas eu senti e isso repercutiu nos meus resultados, na minha vida, como esposa, como profissional, enfim, tudo. Então, não tenho palavras para descrever. Você me desculpa. Vamos lá, Sara. Hoje, quanto você cobra nos seus processos de coaching individual? Como funciona esse seu processo de coaching de emagrecimento? O processo de coaching tem 12 sessões online, semanais. Eu estou cobrando R$ 3.000 esse processo de 12 semanas, né? Atualmente, esse valor. E aí é da mesma forma, a pessoa, durante as nossas conversas, né, eu falo sobre a transformação da mentalidade. O mais interessante é que, assim, o coach de emagrecimento, ele não pode só focar em atividade física e dieta. A gente precisa resolver, consertar a vida da pessoa, né? A roda da vida dela tem que estar, assim, equilibrada. Então, aonde está pegando é onde a gente vai trabalhando. Se é relacionamento, se é profissional, se é vida financeira, se é alguma questão de crenças, eu vou trabalhando tudo isso e coloco a pessoa dentro daquela área de membros com a educação nutricional, né, mando receitas, dicas, orientações para a pessoa conseguir o emagrecimento e vou trabalhando a vida dela toda como um coaching, né, ajudando ela a mudar o mindset mesmo, sair ali daquela zona dos sabotadores, dos medos, né, que prendem a pessoa, enfim, vai fluindo. Então é assim, a gente trabalha essa transformação de dentro para fora, não só do corpo, mas de toda a vida da pessoa, né? Equilibra tudo e isso se reflete na saúde, né? Na alimentação, a compulsão alimentar cessa e tem tido ótimos resultados. Legal, Sara. Então me fala aí, pode ser do seu grupo de mentoria, pode ser de uma cliente individual, ou então da Maratona da Beleza. Qual foi o caso, assim, um depoimento que você recebeu? Porque nós coaches a gente recebe toda hora aqui no WhatsApp, no Facebook, ou então no telefone, ou um torpedo, ou um e-mail, até mesmo vídeos com mensagens aí dos nossos clientes, agradecendo a transformação que a gente teve aí na vida deles. Claro que muitas vezes a gente pede isso, alguns vêm espontâneos, outros vêm atendendo um pedido como gratidão. Qual foi o que você recebeu que você mais se orgulha, que você fala, uau,
realmente eu estou conectado com a minha missão, eu estou no caminho certo e é por isso que eu vou continuar fazendo o que eu faço. Vou te dar dois exemplos, um de emagrecimento e outro de nutricionista. A primeira é uma coach que ela estava extremamente deprimida, já tinha passado por vários nutris e endocrinologistas, né? Porque engordou 20 quilos durante a gestação, o bebê dela já estava com quase 2 anos e ela ainda estava com os 20 quilos. E assim, extremamente com baixa autoestima. E no decorrer do processo ela foi perdendo, assim, foi, né, melhorando todos os sentidos na vida dela. E hoje ela está 3 quilos a menos que ela estava quando casou, ou seja, ela emagreceu 23. Ela está mais bonita do que estava antes de ser mãe, né? Inclusive hoje ela até me mandou uma foto dela, assim, com a barriga já definida, que ela está lá treinando e tal. Então eu tenho muito orgulho da Carol, até coloquei a foto dela lá na minha fanpage hoje. Estou fazendo uma série agora essa semana de cliente inspiração, com os melhores resultados que eu tive com o coaching de emagrecimento desse ano, né? E ela tá lá, me orgulha muito pelo fato, assim, dela querer voltar ao peso que ela estava antes de ter o bebê. E, na verdade, ela ficou mais magra do que estava antes de casar, né? Então, o marido ganhou uma esposa nova sem precisar divorciar. Uhum. Ah, ok. E o mais interessante é que depois dela vieram a irmã, que também tem 11 anos, mas já emagreceu 15 quilos, está em acompanhamento ainda no segundo processo. E veio primos, vieram clientes do marido dela, ela me trouxe um monte de outros clientes. Já tem aí uns 4, 5 Sim, só da Carol. Né? prima, irmão. É irmã? Não, irmão? Primo, irmã e mais uma família que eram clientes do esposo dela, que é a mãe e os 2 filhos, e mais uma outra cliente. Então, deu umas 6 pessoas, né? Foi a Ana Luísa. 6 pessoas. Agora o efeito que uma pessoa gera 6, pode me gerar 6 indicações, né? E é por aí mesmo. Só botar aqui. E isso aqui é de emagrecimento, né? Então, mentoria para nutricionistas. Vai por aí, onde eu vou só escrever aqui o estado atual da outra, tá bom? Pode falar. A mentoria é essa pessoa que eu me orgulho muito, é uma amiga que estudou comigo. E sempre foi, nós duas éramos muito estudiosas, assim, enfim, mas eu sou mais para ação, né? E ela ficava só estudando. Era pior de biblioteca, 7 anos de formada, não estava atuando, e só estudando para concurso e mestrado e fazendo provas, se frustrando, às vezes passava, mas não era chamada, e estava nessa. E depois que eu entrei para o coach, eu falei, vamos que vamos, e arrastei ela para a mentoria, né? E ela hoje se tornou uma referência de nutrição materno-infantil. Ela ainda não, ela está cursando a especialização, mas já se posicionou como nutricionista materno-infantil, como especialista, conseguiu parcerias com grandes nomes desse público, tipo a Chico Brasil, que é uma loja de artigos infantis, a Baby Dreams, e está produzindo conteúdo para as fanpages dele. Está trabalhando assim, como home care também, mas fechando pacotes de R$ 1.200 de acompanhamento com as crianças, as oficinas culinárias. Então, assim, uma pessoa que era completamente focada em estudar, né, consumidora de conhecimento e não doava nada para o universo, agora, além de doar para o universo, ela está lá com a agenda dela lotada, sendo vista como uma referência, e tudo isso aconteceu em apenas 6 meses. Então, a Renata, nutricionista Renata Teixeira, quem quiser procurar ela no Face, é um grande orgulho para mim, porque era minha melhor amiga e ela pagou a mentoria e se comprometeu, e eu vi a transformação que isso gerou na vida dela. Então, até me emociono de falar, porque realmente mudou a vida dela enfim, né? Não tem como uma pessoa ter contato com o coach e não ter a vida transformada. O nome dela é Renata Oliveira? Renata Teixeira. Renata Teixeira. Se tornou referência em nutrição materno-infantil. Nutrição materno-infantil. Então, olha só, ela se tornou uma referência já numa área, ganhou posicionamento autoridade, deixou
de ser apenas uma estudante compulsiva, né? Totalmente. Compulsiva. Lotou a agenda. Já é convidada para dar palestra. Não, tá chique. Produzindo conteúdo para um site com mais de 100 mil curtidas, uma fanpage com mais de 100 mil curtidas da Chico Brasil. Com lojas mais top. Eu sei que ela é uma das top de, vamos lá, de artigos. Artigos infantis. Legal, pô, parabéns aí, Sara. Eu tenho certeza aí que isso aí move a gente para continuar, né? Ficar trabalhando aí com a nossa humilde corrente do bem. E é muito legal saber que eu tenho gente que nem você aqui. E vamos lá, olha só quanta coisa a gente criou, né? A gente está não tem um tempo limitado aqui, estamos para encerrar. Vamos lá. Casada. Você mora onde? Eu moro em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia. Goiás. Aparecida de Goiás ou de Goiânia? Goiânia. Aparecida de Goiânia. Tem filho, Sara? Não, ainda não. Não? Legal. E quem quiser saber mais sobre a Maratona da Beleza, sobre a mentoria da Sara, que por acaso assistiu a gente aqui, qual é o seu melhor contato ou seus melhores contatos? Tem o meu e-mail, contato@saranutri.com.br. E quem quiser uma sessão de coaching experimental comigo, é só acessar emagrecimento.saranutri.com.br/agendamentos. Peraí. emagrecimento.saranutri.com.br nutri.com.br/agendamentos. Vamos aqui só botar ponto aqui. E vamos descobrir se a gente acertou, né? Se eu acertei tudo bonitinho aqui. São onde os seus principais contatos. Contato sara@nutri.com.br é o e-mail e www.emagrecimento.consciente.saranutri.com.br/agendamentos. Deixa eu ver se vai cair na página certa. Acho que você pode tirar o www, Bruno. Isso é sem www. Que essa é uma página de captura. É isso aí. Estamos vendo. Então deixa eu corrigir aqui no mapa mental. Como é que eu corrijo esse negócio sem eu... Deixa eu ver se basta clicar aqui. http://. Esse funciona. Sara, nossa, muito feliz aqui com a sua presença. Obrigado mesmo por vir aqui dividir sua estratégia de grupo de WhatsApp, de conversa, dessa parte toda de diversificação de trabalho, mostrando como é possível casar aí ciências diferentes. Tem muita gente preocupada no coaching de ter que largar ou abandonar aquilo que fazia, e pelo visto você não só usa bem aquilo que fazia com os seus clientes finais, como também está mostrando para outras pessoas como prosperar, estando mais uma vez junto do seu meio. Isso é muito legal. E para você que está aqui nos assistindo, antes da Sara se despedir, olha, você pode deixar o seu joinha aqui no YouTube, deixar o seu comentário sobre o que você aprendeu de mais legal com essa entrevista que eu fiz aqui com a Sara. Né? E, é claro, conhecendo nutricionistas ou pessoas que possam estar interessadas em emagrecer ou então saber mais sobre coaching, você pode compartilhar com elas, tá? Sara, obrigado, meu anjo. Tudo bom? Imagina, muito obrigada a eu. Estou muito orgulhosa de estar aqui. Né? Era uma meta, cumprir. E conta comigo, Bruno. Você, Abra Coaching, podem contar eternamente comigo, com a minha gratidão, tudo que eu puder fazer para
ajudar a trazer mais pessoas para essa escola que transformou minha vida e que eu sei que pode transformar a vida de muita gente ainda. Show de bola, Sara. Então é isso aí. Tenho certeza que eu vejo você em breve e você também que está aí acompanhando o canal, tá? Um abraço. Tchau, tchau.